Irmãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu gostaria de falar de uma palavra, irmãos, que se encontra no livro de Mateus 13, do 24 ao 30, que diz: a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus, ele é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aleluias. Eu quero dizer para os irmãos que esta parábola, ela está ligada com a parábola do semeador. Quer dizer para os irmãos que Jesus estava às margens do mar da Galileia com os seus discípulos, e de um barco afastado um pouco à margem, ensinava a uma grande multidão na praia. O mestre descreve, irmãos, um quadro dramático que revela verdades ocultas desde a fundação do mundo. Eu quero dizer para os irmãos que o joio é uma planta que o inimigo semeou no campo do trigo. Chama-se Lolium tremuluntum, abundante na Palestina e na Espanha. Ela produz grãos semelhantes ao trigo, porém menores, de cor mais escura, e cuja farinha mesclada com a do pão em grande quantidade produz vertigem e convulsões. Preste bem atenção na palavra de Deus. No primeiro período de crescimento, irmãos, o joio ele é muito parecido com o trigo. E mesmo as mais experientes teriam dificuldades para distingui-los. Mas quando a espiga desabrocha, distingui-los. Quer dizer para os irmãos, mas quando a espiga desabrocha do pé, até mesmo uma criança vê a diferença entre uma planta e outra. Então a separação pode ser feita com facilidade, irmãos, na época da colheita. Jesus nos revela um fato espiritual, onde há uma grande batalha no mundo espiritual, invisível. O mestre nos revela que o responsável pela semeadura do joio é o próprio maligno, é o próprio diabo. As forças do mal, irmãos, trabalham para implantar o pecado no homem, injustiças, desobediência a Deus, tentando semear essas coisas no coração do homem, pois é no coração que prevalece a sede de nossas vontades, emoções, inteligência. Eu quero dizer para os irmãos que Salomão nos previu no livro de Provérbios sobre isto. Provérbios 4, 23. Jesus, a explicação do joio, quando o trigo afirma que a boa semente e o trigo são representações do reino, porém o joio representa os filhos do mal. Mateus 13, do 37 ao 38, Jesus nesse texto nos revela que era impossível arrancar o joio sem prejudicar o trigo. O mestre nos mostra que não cabia julgar quem era o trigo homem ou quem era o joio homem, muito menos separá-lo. Somente o dono da fazenda pode fazer a separação. É uma tarefa divina, irmãos. O joio se considera um santo na igreja, mas em casa cheio de arrogância, trata mal a esposa, não dá atenção aos filhos, é negligente com os pais, não ajuda seus irmãos, é mau vizinho, mau funcionário na empresa. Mas ele enxerga defeitos em todos à sua volta, e ninguém pode reclamar dele. A sua imagem, irmãos, não pode ser arranhada, afinal ele vive dela, ele vive de aparência. João 8, 4, 44, 4. Quer dizer para os irmãos que os fariseus achavam que era eles que tinham o poder de separar o joio do trigo, e o acreditavam nisso, mas no fim se tornavam o próprio joio, e foram rejeitados por Deus, o trigo homem. Quer dizer para os irmãos que o trigo homem, ele é diferente. Ele faz justo ao seu Deus. Eu sou o que sou. Não precisa parecer justo. Se preocupa com a sua imagem. Mas se for necessário, ele entra na casa de pecadores e come com ele. O trigo homem, irmãos, é diferente. Ele tem mansidão, humildade. Foram transformados pelo Espírito Santo. Mas pode o joio ser transformado em trigo? Sim, se estiver na vontade de Deus, sim. É um processo que não devemos deixar de orar.
pelos joios, homens, mas instigá-los nas mãos do Pai, como súplicas de perdão. Devemos colocar essas pessoas na mão de Deus e orar para que Deus vá de encontro ao coração dessas pessoas e faça uma modificação no seu caráter. Falta crescer o Espírito Santo dentro do coração deles. Só assim, porque é só Deus para moldá-los, é só Deus para mudá-los. O homem não consegue moldá-los. Se eles não se converter totalmente para Deus, não tem como de Deus operar na vida deles e transformá-los. Aleluias! Louvado é a palavra do Senhor neste dia. Aleluias!